Web TV Redentor, transmitindo via internet. É com muita alegria, caríssimos irmãos e irmãs, que eu desejo que a paz do Cristo ressuscitado, que está vivo, presente no meio de nós, esteja com todos vocês. Nós celebramos nesse final de semana a solenidade da ascensão do Senhor. Cristo ressuscitado sobe aos céus. 40 dias após a Páscoa, nós celebramos justamente Jesus que está sentado à direita do Pai. Ele que viveu no meio de nós, foi sepultado, morreu, foi ressuscitado. O Pai o ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. Nós professamos isso no credo. Ressuscitou o terceiro dia e subiu aos céus e está sentado à direita do Pai, Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. É um pouco, meus irmãos e irmãs, nós contemplarmos esse mistério da Páscoa, da ascensão do Senhor e da vinda do Espírito Santo no meio de nós. A festa da ascensão, normalmente, no calendário litúrgico da igreja, seria celebrada na quinta-feira passada. Mas em lugares como o Brasil, quando a ascensão não é feriado, passa-se para o domingo, como é o caso de agora. Estamos celebrando, nesse que seria o 7º domingo da Páscoa, celebrando a ascensão do Senhor. E a palavra de Deus, que nós estaremos ouvindo nesse final de semana, fala um pouco da missão da igreja, de nós, enquanto igreja, continuarmos essa missão de Jesus. Nós que recebemos o dom do Espírito Santo, nós que encontramos em Cristo a vida, somos chamados, enquanto igreja, a continuarmos a nossa missão, a missão de pregação, de evangelização, de catequese, de presença da igreja nesse nosso mundo, testemunhando o Senhor presente no meio de nós. É interessante também que nesse dia nós celebramos o Dia Mundial das Comunicações. Espero que as comunidades tenham feito essa semana de preparação para esse Dia Mundial das Comunicações, uma semana de aprofundamento do tema do Dia Mundial das Comunicações, de preocupação, de vermos como é que nós podemos utilizar a mídia eletrônica hoje para evangelizar, como podemos estar presentes nas mídias sociais, com o nosso testemunho de vida, com nossa autenticidade. E também estaremos começando nessa semana, a semana de oração pela unidade dos cristãos e também a preparação para Pentecostes. São vários aspectos, portanto, que se conjugam nessa semana que passou, na semana que está chegando, tendo aí nesse centro, como nós celebramos nesse final de semana, a ascensão do Senhor. O Evangelho que nós estaremos ouvindo nesse final de semana é conhecido, e aliás também os Atos dos Apóstolos que nós ouvimos, é logo o comecinho também os Atos dos Apóstolos que contam a ascensão do Senhor. A leitura do Evangelho fala que os 11 foram para a Galileia, para a montanha que Jesus tinha designado, e lá Jesus, aproximando-se, disse a eles: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, pois, e ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Jesus nos deixou várias heranças, digamos assim, vários testamentos, quando na última ceia fala um pouco do seu coração, como bem fala o Evangelho de João, mas também aqui em Mateus nós ouvimos um pouco essa missão que deixa para a igreja, ou seja, toda a autoridade, todo o poder me foi dado, como aliás diz a carta aos Filipenses, Ide e anunciai o Evangelho, batizai as pessoas, e ensinem a observar o que eu lhes falei. E essa é a missão que ele deixou para nós, de comunhão, de unidade, amor ao próximo, amor um pelo outro, mas também de evangelizar, de anunciar às pessoas essa notícia
que o Pai enviou o seu Filho, que deu vida por nós e que supõe justamente uma vida em uma nova sociedade. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. A missão da igreja, portanto, é continuar anunciando justamente essa notícia a todas as pessoas. É nesse sentido que se encaixa muito bem, aqui nesse dia de hoje, é o Dia Mundial das Comunicações, porque a igreja é essencialmente comunicação, é o poder anunciar essa notícia que Cristo deixou para nós. Na Ascensão nos fala dessa missão da igreja. E o tema do Dia Mundial das Comunicações é, verdade, anúncio e autenticidade de vida na era digital. Verdade, anúncio e autenticidade de vida na era digital. Ou seja, lembrando que nós somos chamados a anunciar também, através das mídias sociais, nessa área digital, a nossa convicção, as nossas ideias com relação à nossa própria vida, com relação à nossa própria fé. E a nossa vida, ao fazermos isso, deve ser coerente, deve ser autêntica. E aí está justamente porque hoje, através das mídias, nós podemos nos esconder através de pseudônimos, através de falsidades, de falsos nomes, etc., e não sermos autênticos. Por isso mesmo, nos lembra o tema do Dia Mundial, de podermos anunciar a vida e aproveitar os meios digitais para fazer, anunciar Cristo Jesus, mas também nós somos chamados a viver com autenticidade, ou seja, aquilo que nós falamos é o que estamos vivendo também. Estamos convictos daquilo e queremos também anunciar aos irmãos e irmãs, também através das mídias, e que seja a verdade que é o próprio Jesus, a verdade que vem do próprio Cristo. Portanto, as comunidades que não fizeram uma semana de preparação, uma semana de comunicações, ou um tríduo de comunicação, ou não tem hoje alguma celebração especial, ainda tem tempo nessa semana agora que chega de aproveitar os vários acontecimentos e poder justamente vivenciar também essa nossa missão, que é importantíssima, de comunicar a vida, a verdade, de proclamar a boa notícia, também através das mídias eletrônicas, das mídias sociais nos tempos de hoje. Nós estamos no 45º Dia Mundial das Comunicações Sociais. É o único dia que o Concílio Vaticano II decretou para que existisse. Sabia da importância disso e já adiantou tudo aquilo que a igreja precisaria, assim, cada vez mais se atualizar para poder comunicar melhor o Evangelho. Portanto, meus irmãos e irmãs, façamos bem a nossa parte. Acolhemos essa boa notícia, é claro que nós temos que evangelizar, anunciar o que isso nos ensinou, pela vida, pela palavra, na catequese, na igreja, na comunidade, na família, mas também hoje, através das várias mídias, para que o Evangelho seja proclamado em todos os cantos. Nesse sentido, meus irmãos e irmãs, aqui é muito interessante uma colocação para todos. Nós sabemos que existe uma certa ideologia que quer impedir aqueles que têm religião, que têm fé, de falar pela mídia. Não só da mídia financiada com dinheiro do povo, mas também até naquelas mídias particulares, financiadas pelas várias propagandas, achando que deve ser colocada de lado. Na época do Papa João Paulo II, enquanto arcebispo, na sociedade de Cracóvia, havia uma região também que, na época, o governo comunista não queria que tivesse religião nenhuma e proibiu de ter qualquer igreja lá, Nova Ruta. Vocês conhecem a história. O povo, o Papa, claro, na época o arcebispo, levantavam a igreja durante a noite, no dia seguinte os guardas iam lá e desmanchavam. Até que conseguiu-se, através de tantos trâmites, chegar a fazer a igreja e inaugurá-la. Coragem. Tiveram coragem justamente de enfrentar a injustiça. E nós sabemos que os cristãos, os católicos e todos que têm religião não são cidadãos de segunda classe. Todos têm o direito também de se manifestar perante as mídias e não ficar fechado na sua casa. Porque alguns podem utilizar a mídia e os que têm religião não podem.
E mesmo aquela mídia que o governo financia, se o país é um país laico, ele deveria justamente proporcionar proporcionalmente a todos, né, as suas manifestações e não tirar. Eu creio que são situações que nesse Dia Mundial das Comunicações nós somos chamados a pensar e ver realmente qual que é a nossa opinião enquanto povo católico dessa nação, e poder também colocar nossa manifestação e dizer que algumas pessoas que decidem com a sua cabeça não representam justamente a nossa opinião e não podem decidir por nós em coisas importantes, né? São situações que nós somos chamados a pensar e repensar muitas vezes em nossas vidas. Do outro lado, caríssimos irmãos e irmãs, quando se fala que se isso acontecer seria um fato bíblico e tudo mais, olha, tem fatos bíblicos que são de escravidão, de matança dos inocentes, de levar as pessoas para o exílio. Tá? Então, são coisas de colocar o povo de Deus, né, na opressão. Também isso é fato bíblico. E nós vemos que hoje pode estar acontecendo isso justamente, um fato bíblico da opressão, de uma ditadura que se coloca uma mordaça naqueles que têm fé para que não se manifestem. Tem mesmo países ateus e de consequência na escola ensinar o ateísmo, como Cuba, por exemplo, tem espaço para que o arcebispo de Havana fale na televisão. É interessante ver que isso mesmo que vemos acontecer ao nosso redor supõe de cada um de nós manifestação, não só pensar nos outros, mas cada um também fazer sua própria parte, cumprir sua própria missão. Além do mais, caríssimos irmãos e irmãs, né, quando nos Atos Apóstolos nos conta sobre a ascensão, ele fala: homens da Galileia, por que ficais aí a olhar para o céu? Esse Jesus que acaba de vos ser arrebatado, voltará do mesmo modo que o vi subir para o céu. Ou seja, não basta ficar olhando para cima, é necessário que nós desçamos da montanha e continuemos a missão de evangelização e de falar do Senhor Jesus Cristo. E que a carta de Paulo aos Efésios tenhamos o Espírito Santo, que nós queremos agora preparar nessa semana até Pentecostes para acolher o dom do Espírito Santo, ilumine os olhos do nosso coração para nós compreendamos a esperança a que nós somos chamados, a uma vida nova, a anunciá-la por todos os meios e caminhar na vida de fé. Nós aproveitamos também, nessa semana em que a igreja está reunida, esperando o Pentecostes, para rezar pela unidade dos cristãos. É a semana também de oração pela unidade dos cristãos aqui no Brasil. E nesse ano, o tema da semana, justamente eles mostravam-se assíduos no ensinamento dos apóstolos, a comunhão fraterna e a fração do pão e as orações. Que nós saibamos rezar também com os irmãos cristãos, para que a comunhão, a unidade, vá sendo uma realidade também entre nós. Uma semana, portanto, rica. Semana de comunicações, semana de preparação para Pentecostes, semana de oração pela unidade dos cristãos. A ascensão do Senhor deixa à igreja a missão de continuar a obra do Senhor, o anúncio de Cristo, mesmo com as vicissitudes e dificuldades, com os impedimentos que nós recebemos e que acontecem em todos os lugares. E que cabe a nós cumprirmos bem a nossa missão e fazermos bem a nossa parte. Por isso, meus irmãos e irmãs, vivamos esses momentos, agradeçamos ao Senhor por todos os dons, caminhemos na fé, vivamos ainda melhor essa semana que nos separa de Pentecostes, peçamos que não tenhamos medo, peçamos a Deus esse dom, que nosso coração se abra para a ação do Espírito Santo, que renove a nossa vida, família e o mundo, e que nós sejamos testemunhas dessa ação do Espírito Santo em nossa vida, anunciando Cristo Jesus, nosso Senhor. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.